Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Inês Aparecida, tudo bem, querida? Como Tudo ótimo, minha filha, tudo ótimo. Hoje a conversa vai ser boa, hoje temos um homem, né? Que eu digo assim, é tão bom quando só tem mulher, mas hoje também vai ser bom, temos um homem. Evelyn Bolsas, tudo bem? Menino, convidado importantíssimo, vocês já viram, já teve spoiler, né? Vai ser ótimo fazer um balanço aí do governo humano. E tô feliz demais aqui nessa cor chique, mesa linda, maravilhosa da Pro. Comigo tanto. Pois bora, vai ser bom. A gente recebeu no ano passado, durante o período eleitoral, o governador Eumano, e agora a gente está recebendo o governador. Dessa vez, não é para falar, vai falar um pouquinho de política, mas é para falar do governo, governador. Bem-vindo, viu? Obrigada. Obrigado, Camila. Obrigado, Inês. Obrigado, Evelyn. Eu acho melhor ainda para nós podermos prestar contas do que estamos realizando no governo do Estado do Ceará, das realizações, do que está em curso, do que nós estamos planejando de entregar até o final do governo, em todas as áreas que estamos trabalhando muito, e eu tenho absoluta convicção de que aquilo que nós nos comprometemos com o povo cearense, ao final do governo, nós vamos ter entregue tudo, ou quase tudo, mas estamos trabalhando para entregar tudo que nós nos comprometemos com a população do nosso Estado. Porque a gente vasculhou, viu? A gente foi atrás de promessas, a gente foi atrás de planos de governo, em várias áreas aí, segurança, saúde, educação, meio ambiente. Fim de semana todo dia lá a gente, entre o Bora, né, ali que eu fui lá para Praia de Iracema, né? Minha filha voltou toda emocionada desse festival agora, né? Muito emocionada. Mas a gente fez uma lição de casa, então não perde não. E claro que a gente vai falar de política, né? Porque 26 está aí, o governador deve ser aí candidato à reeleição, né? Está colocado como tal. E tem muito a falar. Pois vamos começar. A gente não vai fazer aquela apresentação que a gente sempre faz, porque já é personagem conhecido. Semana passada foi o prefeito de Fortaleza que veio. E também foi sabatinado aqui, teve que falar o que fez nesses 6 primeiros meses. Aí, no seu caso, são 2 anos e meio, então já tem mais tempo, né? Evelyn Rebouças. Bora começar, nem tanto por balanço, viu, governador, mas pelo que está mais quente, mais preocupante nos últimos dias, que é essa chantagem tarifária, que é aquele cara de lindo, laranja, dos Estados Unidos, Donald Trump, está fazendo com o Brasil. E a gente viu no noticiário dos últimos dias, o Ceará é um dos estados mais prejudicados, é um dos que mais vendem para os Estados Unidos, né? E aí, até o Jornal Povo fez uma matéria de capa falando do impacto, que pode ser até de 1% do PIB, se não me engano. Eu queria saber do senhor, cabe ao Estado do Ceará fazer algo nesse sentido, assim, para amenizar o impacto que pode ser sentido, caso essas tarifas aí de 50%... Porque a gente viu container de pescados, né, embarreirados, castanha de caju... tem o minério de ferro tem minério também, de ferro, então tem aço. O que é que o Estado pode fazer, já deu para fazer alguma coisa, e poderá fazer para tentar amortecer aí possíveis impactos negativos? Bom, primeiro, o assunto, de fato, nos preocupa. Nós estamos falando da ordem de algo em torno de 700 milhões, é o que o Ceará exporta para os Estados Unidos. Nós não somos o estado que mais exporta, mas exporta é São Paulo, Minas, mas o estado do Ceará é um dos poucos que o saldo é positivo. Nós mais exportamos do que importamos mercadoria dos Estados Unidos. Especialmente, tem alguns produtos que o Ceará tem destaque. Primeiro produto muito importante para o Ceará é o aço. Só que o aço tem uma peculiaridade. A tarifa do aço já é 50%. Então, não teria alteração de tarifa, salvo se o governo americano entender que vai ser 50%, sobre os 50% existiria. Passaria a ter uma margem... Isso não está claro ainda. Não, e esse 50% que existe hoje para o aço, ele é para todo mundo. Ele é para o Brasil e ele é para todos os países do qual os Estados Unidos compram aço. Basicamente, nessa área, o Brasil concorre com a China. São nossos concorrentes na área do aço. O Ceará hoje é o 4º produtor de aço do Brasil. Temos uma siderúrgica muito eficiente, muito capaz, e efetivamente estamos acompanhando, mas é uma situação. A outra situação que temos é de pescado. O Ceará é o maior produtor de pescado do Brasil. Nós temos contêiner em navio, nós temos contêiner no porto e nós temos barcos que vão a pescar nas próximas semanas, dias. E nós não temos efeito em agosto, nós temos efeito agora, porque o comprador do pescado está dizendo para o contêiner não ser colocado e levado para os Estados Unidos. Porque só chega em agosto, quando em tese a tarifa vai estar vigente, né? Isso. Então, a regra até hoje dos Estados Unidos é que a tarifa dos Estados Unidos ela é praticada quando a mercadoria chega ao território americano.
Então, esse navio que já foi, se ele chegar antes do 1º de agosto, a princípio, o Trump falou de medidas, mas não tem documento da medida. Então, nós sequer sabemos se vai alterar, por exemplo, essa regra que é dos Estados Unidos com todo o comércio exterior, comércio externo que ele faz. Então, também nós não temos absoluta segurança. Tem um lado ruim e tem um lado bom, porque enquanto não tem documento, exigem margem para a diplomacia brasileira trabalhar. Além disso, nós temos peças que são produzidas no Ceará, que são também vendidas para os Estados Unidos. Nós temos granito, que daqui vai para o Espírito Santo, é beneficiado do Espírito Santo, e de lá vai para a construção civil dos Estados Unidos, assim como tem a castanha do caju e cera de carnaúba. Essas duas com a outra peculiaridade. A safra ela é colhida no 2º semestre. Então, também os produtores de cera de carnaúba e de castanha de caju querem saber se os seus negócios vão estar realizados, para saber se vão ou não comprar dos seus fornecedores. Então, a primeira medida que tomamos foi ter uma reunião com os empresários, entender o detalhe, bater as informações e, ao mesmo tempo, fazer uma conversa com o vice-presidente, que está coordenando o trabalho do governo federal, com a posição nossa clara de que sabemos do que significa a posição do Trump, sabemos o que significa ideologicamente e politicamente, mas para o Brasil, para o trabalhador que tem seu emprego e para as empresas, o que eu imagino que esperam de nós é ter altivez em defender a soberania nacional, mas também ter capacidade de diálogo e defender os interesses da economia brasileira e da economia cearense. Então, acho que nós não devemos, em nenhum momento, morder qualquer isca de provocação. Tem gente, como Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos querendo que a gente tenha provocações mútuas, e nós devemos fugir de provocação e buscar ter à mesa as negociações comerciais. Acho que é isso que nós temos que fazer. O senhor está achando da posição do Lula, do presidente Lula? Tem empresários, inclusive aqui do Ceará, dizendo que ele não pode enfrentar o Trump, que não tem as força, mesmas armas, né? As mesmas armas para enfrentar e tal. O que é que o senhor está achando dessa posição do Lula? Eu acho que a posição do presidente Lula é uma posição equilibrada. Quem viu o pronunciamento oficial do presidente da República foi: o Brasil não abre mão da sua soberania, nós não vamos permitir que tenha chantagem contra nenhuma instituição democrática brasileira, mas o Brasil quer dialogar sobre os interesses comerciais do Brasil. Nós temos preocupação com os empregos, com os comércios, com as empresas do país. Então, nós temos que dialogar. Tanto que o presidente Lula mandou ainda em maio um documento ao governo americano buscando ter negociação. Ou seja, não é só uma fala, não é só uma conversa. Tem atitude, tem ação concreta do governo brasileiro. Então, eu acho que nós temos que, nesse momento, ter serenidade. E serenidade não significa que você seja mais firme ou menos firme. Tem que ter serenidade para discutir as coisas buscando defender os interesses do país e ter firmeza. Nós não vamos admitir que ninguém diga a um juiz brasileiro como é que ele deve julgar ou não deve julgar. O juiz brasileiro tem que ser independente, o parlamento brasileiro é independente, o governo brasileiro é como diz o presidente Lula: no Brasil manda o povo brasileiro, mas é um povo cordato que quer dialogar e quer conversar com todo mundo, com os Estados Unidos, com os russos, com os chineses, com os japoneses. O país tem uma tradição pacífica e de buscar resolver seus conflitos no diálogo e na negociação, sem abrir mão da sua soberania. Mas o que é que o senhor sentiu dessa conversa com os empresários? Assim, há um clima de tensão, de pressão por parte dos empresários em relação ao governo federal? Eles estão gostando da conduta do governo? Passaram algum tipo de pressão assim para o senhor, no sentido Inclusive, porque eu fico pensando que pode ser que, nesse primeiro momento, eles vão aguardar e tudo mais, mas com a implementação das tarifas e a situação não melhorando, enfim, não retrocedendo, pode ser que comece uma pressão mais pesada, né? Porque, por enquanto, está todo mundo defendendo a soberania, até a página 2, né? Não sei qual é o clima, se eles... Ainda mais sabendo o perfil ideológico desse pessoal, né? De boa parte. Eu tenho a impressão que a primeira percepção que eu tive dos empresários foi de surpresa. Eles não esperavam uma posição como essa do governo americano. Acho que ninguém esperava. Nem o governo brasileiro, nem os empresários brasileiros. Então, primeiro, surpresa. Segundo, preocupação com seus negócios. Eles têm compromissos, claro. Eles têm dívidas, eles têm contas a pagar. Então, é compreensível as pessoas estarem preocupadas e quererem saber. Terceiro, saber se eles podem ou não permanecer na atividade, pelo menos aquilo que eles produzem e compram para vender para o mercado americano. Eu vou manter ou não vou manter esse negócio para os Estados Unidos? Eu talvez tenha que reduzir o meu negócio. Vou dar o exemplo do aço, o aço que é produzido no Ceará. 80% quase do aço produzido no Ceará é vendido para os Estados Unidos.
E não é simplesmente, amanhã eu vou vender esse aço em outro lugar do mundo. Não é assim que funciona. Assim. Você não vai conseguir vender em outro lugar do mundo. Você não pode lascar a gente, não, governador. E, inclusive, cair no seu colo, desemprego. Pode, nós vamos ter que buscar, ver qual é o caminho que podemos realizar. Se nós, nesse caso do aço brasileiro, se nós discutimos de aumentar a tarifa de outro aço que chega de fora para consumir mais internamente o aço, nós temos que conversar por setor. Então, nós temos que ver quais são os produtos que nós vendemos, o que é possível, criar regramento para o mercado interno consumir o máximo que puder, ao mesmo tempo buscar novos mercados. Mas novo mercado não é fácil, porque na prática, todo mundo está todo dia buscando um cliente novo. Se não tem hoje, é porque esse mercado não existe. Então, nós temos que ver se, no caso da negociação da União Europeia com o Mercosul, algum desses produtos nós podemos inserir dentro do acordo da União Europeia com o Mercosul, nós temos que buscar alternativas. Mas acho que a primeira alternativa real é conversar o que podemos fazer para o mercado interno. Eu, por exemplo, passa na minha cabeça, eu tenho um contêiner de pescado no porto. Para o empresário não perder esse pescado, vamos comprar o pescado dele para poder fornecer para nossas escolas, para os hospitais, para o Ceará Sem Fome. Castanha de caju, vamos dar castanha de caju na merenda escolar, vamos comprar castanha de caju do nosso povo e incrementar e melhorar a merenda escolar da nossa juventude na escola pública. Então, acho que nós temos que discutir medidas. Agora, tem situações que são mais delicadas. Do aço tem que ser uma regra nacional com a quantidade de toneladas que são produzidas no Ceará. Eu acho que se já está mapeado, então, minimamente, que tem que ter essas medidas por setor, né, já é um começo, porque, assim, eu não sei se ele vai recuar, gente. Não. A gente não está vendo... Quer dizer, as informações são meio conflitantes, né? Eu tinha visto que o Trump teria chamado o Lula para conversar. Depois eu já vi que algum intermediário disse que não vai ter recuo. Está meio confuso e assim, muito tenso. Nós aprendemos que negociação sempre tem o que bate e o que assopra. Faz parte do jogo da negociação. Isso acontece. Então, eu penso que nós vamos ter... A nossa ideia, que é o pedido que eu fiz ao presidente Alckmin, é que nós pudéssemos ter um grupo de empresários do Ceará para ir reunir com ele, até porque certamente tem informações na negociação de bastidores entre as diplomacias que muitas vezes que tem que ficar ainda na mesa de negociação, que não pode vir a público enquanto está se negociando. E nós queremos ir lá exatamente para ter um pouco essa informação, até para os empresários cearenses terem um pouco o norte qual é o cenário que vai se colocar. Nós estamos aguardando e já pedimos a agenda e estamos aguardando marcar essa agenda. E é importantíssimo não ter só o povo de São Paulo. Realmente, tem que estar o Ceará. E até porque nós temos peculiaridade de produtos que são produzidos no Ceará. Ser de carnaúba é no Ceará. Exatamente. Pescado, o Ceará é o maior produtor. E a nossa siderúrgica provavelmente é a mais eficiente do país de tecnologia de produção de aço. É a nossa, certamente, das mais modernas. Pois vamos começar a falar das questões mais imediatas aqui do estado do Ceará, né? O que já tem acontecido nos últimos 2 anos e meio, na verdade, há mais tempo, né? Na parte da segurança, a questão das facções já tem se colocado há alguns anos, não é desde o seu governo, já desde o governo Camilo, que tomou corpo, né? Se a gente for ver mesmo, desde o CID já tinha alguma coisa, né? E foi uma das questões colocadas no seu plano de governo, nas promessas, era o combate às facções. De fato, tem tido muito investimento na polícia, tem tido contratações, tem promessa de mais concurso, enfim, muitos recursos estão sendo despendidos e a gente até tem visto redução de números, por exemplo, de homicídios, houve reduções na criminalidade. Por outro lado, a gente continua assistindo situações gravíssimas de ameaça à população, que são provocadas pelas facções. O que a gente viu outro dia na Barra do Ceará, o que a gente viu esses dias no Vicente Pinzon. Enfim, são muitas situações que vão se reproduzindo não só na capital, mas na região metropolitana e no interior também. E aí a gente quer entender até que ponto vai ser uma das entregas possíveis, a gente enxergar que vai ser possível realmente controlar minimamente as facções, né, até o final do seu mandato, até o final do ano que vem, ou se não... Realmente tem que ter uma ação federal mais intensa, mais forte, para isso ser revertido, já que é um problema nacional. Bem, primeiro eu trabalho com a perspectiva de que a redução que está acontecendo, ela continue e aprofunde essa redução de homicídios, que é da ordem de 16% a 18%, redução de furto, redução de roubo. Quando temos esse resultado, a meu ver, significa que nós temos que intensificar o trabalho que está sendo realizado. Precisamos potencializar o que está sendo realizado. Nós estamos prendendo algo em torno de 100 pessoas por dia. Nós aumentamos em 80% o número de presos homicidas com ordem de prisão. Nós aumentamos em 40% os presos que são vinculados a facções, a organizações criminosas.
Então, nós estamos prendendo mais, nós estamos agindo mais, nós estamos com mais presença de rua. Eu saí mais ou menos só de hora extra da Polícia Militar, Polícia Civil, algo em torno de 120, 130 milhões para mais de 200 milhões de reais de hora extra, para poder botar a polícia, mais presença policial na rua. Nós, mesmo no bairro que você falou, no Pirambu, nós retomamos absolutamente a ação mais intensa lá, passou-se a ter uma situação de maior tranquilidade. No Vicente Pison, para ter ideia do que é a ousadia dos criminosos no Ceará, de organizações criminosas. Nós já tínhamos aumentado o efetivo da polícia no Vicente Pison. 2 jovens foram lá para tirar a vida de outros, mataram um jovem, eles foram presos imediatamente pela equipe do Raio no Vicente Pison. No mesmo dia que nós soltamos a operação, reforçando na área. O Ceará tem uma peculiaridade. Nós temos 7 organizações criminosas disputando território, disputando áreas, jovem aliciado por uma organização, matando jovem que foi aliciado por outra organização. Então, mesmo com tudo isso, você pega outros estados, tem uma organização criminosa. Então, ela não está disputando território uma com a outra, só tem uma. O Ceará tem 7. Né? Então, isso gera um maior desafio para a segurança pública do Ceará. Então, nós temos tido esta redução e, por isso, que nós estamos convencidos que precisamos intensificar o trabalho de mais presença policial na rua e de maior aproximação com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. A minha compreensão é de que nós fizemos um acerto no governo do Cid, no governo do Camilo, que foi reforçar o contingente da Polícia Militar. Mas nós precisamos, no nosso governo, a prioridade é manter esse efetivo da Polícia Militar, mas reforçar 2 áreas na estrutura de segurança. Reforçar a área de inteligência e reforçar a área da Polícia Civil, a investigação. Eu quero terminar o governo aumentando o efetivo da Polícia Civil em 50%. E pelo concurso que nós estamos fazendo, nós vamos alcançar essa meta. A inteligência nós aumentamos em 700%. Nós já aumentamos. E isso é o que está nos permitindo agir e prender chefes de organizações. Mas vocês terem um pouco a ideia do desafio. Nós tínhamos até meses atrás algo em torno de 60 foragidos da Justiça do Ceará absolutamente perigosos, dentro de um bairro no Rio de Janeiro, comandando o crime no Ceará do Rio de Janeiro, pagando mensalidade de 100 mil reais. Pagando mensalidade ao crime organizado do Rio, porque a polícia do Rio não chega naquela localidade. Então, e a polícia do Ceará não pode ir lá prender. Nós temos agente de inteligência e um deles, um dia desse, desceu o morro para ir numa UPA, ele desceu, foi para a UPA, foi preso. Então, nós estamos fazendo tudo o que é possível, mas nós temos que primeiro agir muito para controlar o nosso território. Então, nós estamos convencidos que agora, com o concurso da Polícia Militar que nós estamos fazendo, com o concurso da Polícia Civil, agora tem alguns elementos que são muito importantes nós termos consciência. Nós temos 10 cidades do Ceará que representam mais da metade dos homicídios do Estado. Ou seja, significa que estas áreas são áreas, o crime organizado está dizendo que é prioridade para eles, porque eles estão atuando mais intensamente nesses 10 municípios. Quais são os 10 municípios? Basicamente os da região metropolitana, Sobral, Itapipoca, agora especialmente Zona Norte. Tem violência em todo o estado, mas nesses 10 municípios é muito superior aos demais. E por isso nós vamos reforçar muito mais a atuação nesse município. Estou falando de Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Maranguape, Pacatuba, Sobral, Itarema, Acaraú, que são cidades que os índices nos apontam, são dados reais. Então, e a aproximação com o Poder Judiciário, porque nós precisamos aperfeiçoar o conjunto de informações que temos. Desde a pessoa que prende, o policial que prende, ao juiz que está decidindo. Eu tenho casos, não tenho 1, 2, tenho vários. Casos de pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto, homicida. Nós estamos falando de mais de 200 que foram soltos assim. 200 pessoas foram soltas, que eram acusados por homicídio, que fugiram, foram presos pela polícia, e de 1.400 que nós prendemos, 200 foram soltos. Mas por que solta alguém que estava foragido com prisão em aberto? Porque o juiz entendeu que ou é em regra, ou é prazo processual, porque se entendeu que o processo dele está demorando demais, e o processo não pode demorar demais, solta o sujeito. Só que isso vale, a meu ver, quando é um cidadão que perdeu a cabeça e se envolveu numa confusão. Mas alguém que tem 2, 3 homicídios, aí não. E aí, esse comitê que vocês fizeram, um Comitê Estratégico de Segurança Pública reunindo membros do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, ele tem dado efeito nesse sentido de mudar mentalidades, de tentar apertar mais a situação? Tem. Eu tenho que agradecer, por exemplo, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, várias operações que fizemos. Dá um exemplo claro
quando vocês assistiram à situação do tráfico envolvido com provedores de internet. Sim. Foi a decisão dos magistrados da Vara de Delitos de Organizações Criminosas que nos permitiu avançar com as operações. Nós prendemos mais de 70 pessoas do crime organizado envolvido. E eles estão presos ainda, governador? Estão presos, vários deles continuam presos. E acabou aquela história de eles mandarem Eu não vou dizer que acabou, Inês, porque às vezes pode ter algum outro que daqui eu não tenho como saber, mas que a situação melhorou muito, até porque nós conseguimos detectar empresários que estavam envolvidos, ou supostos empresários, né, que estão envolvidos com o crime organizado, tirando vantagem, porque funcionava assim. Um empresário tem uma clientela num bairro, uma região de Fortaleza, se articulou com o tráfico passou a ameaçar uma empresa séria, dizendo que ela tinha que sair do bairro e aquele empresário ia ganhar a clientela dela toda. E é essa articulação que foi descoberta, e aí tem empresário respondendo, ou aquele que se diz empresário, respondendo o processo, junto com a turma do tráfico. Chamar uma pessoa dessa de empresário, né? Agora, só uma curiosidade que você falou, que estão prendendo 100 pessoas por dia. Onde é que estão botando este povo? No presídio. Lugar? Tem lugar. Nós tivemos uma discussão, eu tive uma reunião com o Judiciário, nós aumentamos as vagas, vamos aumentar mais. Nós estamos para inaugurar uma unidade prisional que nós recuperamos em Horizonte com mais de 500 vagas. Eu fiz uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, por isso agradeço ao Poder Judiciário, desembargador Heráclito, outros desembargadores, com juízes das várias execuções, para nós discutirmos que nós estávamos prendendo mais, nós vamos continuar prendendo mais e nós precisamos ter a retaguarda do sistema prisional. Para isso, nós precisamos aumentar as vagas. Nós vamos aumentar algo em torno de 1.000 vagas imediatamente. Temos um cronograma combinado com o Poder Judiciário e estamos licitando uma nova unidade prisional para o Ceará com mais 1.000 vagas. Aí vai ser construído. Então, nós estamos neste processo e, efetivamente, isso permitiu que a gente possa avançar. E agradeço a sensibilidade dos magistrados, porque a situação do Ceará, como no país inteiro, é de presídio lotado, e, portanto, precisa ter entendimento do judiciário para poder a gente garantir que as pessoas possam ser presas e continuem presas. Agora, eu lembrei agora de uma pergunta que eu fiz ainda quando o senhor era candidato a governador, justamente sobre segurança. Porque o discurso da esquerda, do PT, enfim, de uma pessoa progressista, geralmente não é só na parte do policiamento ostensivo e tudo mais. E a gente vê realmente, são números impressionantes, essa quantidade absurda de prisões. Só que parece enxugar gelo, porque os jovens são recrutados e parece que tem um exército aí sendo movimentado nessa história, né? Sim. É infinito. Assim, eu queria saber do outro lado, o que está sendo feito para evitar. Eu sei que na parte da educação é muito importante e tudo mais, mas a gente tem uma parcela aí da juventude que não está encaixada nesse perfil da escola. Para isso, nós fizemos um projeto no Ceará que chama Preview. São 350 milhões de reais nessas 10 cidades mais violentas, que nós estamos oferecendo capacitação para o trabalho, nós estamos oferecendo bolsa para os jovens, nós estamos oferecendo atividades esportivas e culturais, nós estamos investindo em equipamentos para esses jovens. Então, nós, ao mesmo tempo, estamos buscando dar a possibilidade de atuar, e não é na cidade em regra. Nós vamos atuar nos bairros de Maranguape, que tem maior índice de violência, nós vamos atuar nos bairros de Maracanaú, que tem maior índice de violência. Nós vamos atuar nos bairros de Sobral e de maneira permanente. Esse programa está começando. Esse campanha ele foi idealizado, isso foi uma operação de crédito, ele está começando agora no nosso governo. Tá. Deixa eu fazer uma última pergunta sobre segurança antes da gente passar para a educação, porque o senhor falou na ligação, e é assustador, na ligação do crime do Estado do Ceará com o crime do Rio de Janeiro. Sim. E eu queria te perguntar, governador, qual é o nível de colaboração e diálogo que os governos têm? Porque eu vi, se eu não me engano, outro dia, o governador do Rio de Janeiro dizendo não, se vazou alguma informação, vazou lá do Ceará. Né? Alguma investigação aí rolando. E a gente, quando vê essas operações, o Estado vai para dentro, assim, do Vicente Pinzon ou da Barra do Ceará, você vê gente presa, mas certamente não são os peixes grandes, né? Deve ser os peixes mais pequenininhos. Como é a interlocução de vocês com o governo do Rio? Dá algum resultado? Podia ser melhor? Qual é o diagnóstico? Eu diria que o relacionamento dos estados com todos eles poderia ser bem melhor. Só que nesse tema existe uma questão que é muito sensível, chamada confiança. Construção de confiança. E por isso que é muito importante que as estruturas de segurança do Estado, de fato, sejam carreiras de Estado, porque que perpassem governadores. Porque eu vi a fala do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, a operação de chegar... Primeiro, a operação era da Polícia do Rio de Janeiro.
A ordem judicial era do Ceará para cumprimento de ordens judiciais do Ceará. Mas a realização e a operação era da Polícia do Rio. Nós fomos para acompanhar, o Ministério Público do Ceará foi para acompanhar. O Ministério Público é absolutamente autônomo do governo. A operação, a polícia chegou no local. E o planejamento que se tinha é que aquelas pessoas que lá estavam certamente iriam fugir para a mata. E foi planejado que o BOP do Rio de Janeiro ficaria na mata. Então, se alguma coisa vazou, não vazou da a polícia chegar lá, porque se tivesse chegado lá e essas pessoas não estivessem mais lá, tivesse fugido antes, era um vazamento da operação. Mas não foi o que aconteceu. A polícia chegou e eles fugiram. Fugiram para onde? Para onde o planejamento da operação imaginou que iria acontecer, para a mata. E houve alguma decisão de que essas pessoas passaram pelo cordão que a Polícia Militar do Rio de Janeiro deveria ter feito. Então, aí é uma resposta que quem organizou a operação é que tem que dizer. Né? O que é que aconteceu? Que eles furaram o bloqueio. Nós estamos falando de algo em torno de 300 homens com fuzil. Eu não sei se foi feita alguma avaliação de ter receio de uma carnificina que podia acontecer no meio da mata, no enfrentamento polícia militar com esses foragidos da justiça e pessoas evidentemente vinculadas ao crime organizado, que eu sei do Ceará, sei de Goiás. Muitas pessoas de crime organizado no Brasil foram morar no Rio de Janeiro, porque havia uma decisão judicial do Supremo que dizia que no Rio de Janeiro, para a polícia entrar em determinados bairros do Rio de Janeiro, precisava antes comunicar ao promotor, ao juiz, a autoridade A, a autoridade B, a autoridade C, a autoridade FGH. Não, lá também é 8.800, porque lá estavam fazendo aquelas operações de helicóptero dando tiro para baixo e pegando um monte de gente. Aí tiveram que tomar essa atitude. Os ministros do Supremo entenderam, num determinado momento, os ministros do Supremo entenderam que havia letalidade policial na ação da polícia e, como maneira de proteger a população do Rio, especialmente a população da periferia, se estabeleceu regra. Só que gerou uma consequência. Não havia uma operação da polícia que fosse realizada sem vazar informação. Então, evidentemente, que a polícia não conseguia êxito nas suas operações. Então, ficou uma situação, depois do Supremo reviu, e agora, né, a polícia voltou a ter atuações, pelo menos com maior condição de sigilo. O tema pesado, esse né? É o maior desafio de política pública do país, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, tu perguntou o relacionamento do governo daqui com o do Rio de Janeiro, acho que é difícil. Não precisa dizer, não. Que a pessoa que negocia com aquele Cláudio Castro, com aquela mentalidade. Mas com aquela... é só os governos de esquerda que não tem domínio sobre a criminalidade. Aquele Rio de Janeiro daquele jeito, com o governo de direita, coisa coisa completamente entregue total, não. Deixa pra lá. Tá complicado. Mas agora vamos sair da segurança, porque é o jeito, né? Vamos para a educação, governador. O PT sempre elege assim, a educação como uma prioridade, né? Mas a gente vê aqui do Ceará vários problemas nas universidades estaduais. Por exemplo, a UES, nesse semestre que está se encerrando, tem 372 disciplinas sem professores. Foi o que nos chegou aqui a informação. Está havendo concurso, mas, segundo também se sabe, esse concurso vai preencher para cursos novos, não é para curso já antigo, já que existe, que vão continuar com a falta de professores. 72 disciplinas sem professores. E também a gente quer saber por que é que o senhor não dá, assim como o Lula fez nas universidades federais, autonomia para preenchimento de vagas, né? Quando tem aposentadoria, quando morre um professor e tal. Não tem essa autonomia. Então, fica mais difícil ainda para as universidades preencherem as suas vagas. Essas vagas aqui, eu fiquei horrorizada com isso. E também tem muita reclamação, a gente recebe muito. Como eu lhe digo, esse celular tem tanta queixa. É a ouvidoria, viu, Amanda? A ouvidoria do governo da prefeitura. Exatamente, a ouvidoria da prefeitura e do governo do estado. Mas tem umas coisas que ninguém pode resolver. Eles querem que resolva tudo, até buraco da rua ali. Não tem condição. Concurso, então, nóis. Concurso. Não, nem assim também não, meu povo. A gente é só apenas 3 cunhados. Exatamente, só 3. Eles 3 cunhados. 3 fuleiragens. Pois sim, voltando a falar sério, outro dia desabou um teto na Urca. Não, na Uva, que é do Vale do Jaguaribe. E sempre as pessoas reclamam que essas Urca, Uva, a UES até que ainda vai lá, sempre estão assim com problemas. Queria saber por quê, se já que o PT bota a educação lá em cima e realmente a gente
vê a diferença de governo do PT para outros governos assim. Mas esses problemas aqui da UES, por exemplo, eu fico plasma. Inês, é o seguinte, eu entendo muito que as pessoas têm a sua vida, seu desejo, sua realidade e queiram ver isso resolvido. Eu sou de um projeto político no Ceará, sucedendo ao Cid e ao Camilo. Eu tenho orgulho de dizer que a universidade ela teve um aumento de orçamento de mais de 200% desde que nós governamos o Ceará. O orçamento da UES é, no mínimo, 300% a mais do que quando nós iniciamos a governar o Estado. Só no nosso governo, 2023, 2024 e 2025, para as 3 universidades, nós já chamamos por concurso algo em torno de 544 professores e professoras, para curso novo e para curso existente. Não procede a informação de que os 530 e poucos professores convocados é para a turma nova. Porque o curso novo que tem na UES, basicamente, são os cursos de medicina que nós nem chamamos todos ainda, porque nós estamos chamando na medida que a turma vai avançando os semestres. Grande parte disso é para professores. E nós estamos fazendo a maior ampliação do ensino superior do Ceará da história. Nós estamos fazendo campus em Crateús, nós estamos fazendo campus em Campos Sales, nós estamos fazendo campus em Camusim, nós temos um campus que nós ampliamos da UVA para São Benedito e agora vamos construir o campus em Canindé, campus em Quixeramobim, campus em Iguatu. E nós estamos... E vai ter professor para ir. E vai ter professor. E eu chamei os reitores e pedi para o Chagas, nosso chefe da Casa Civil, reunir com os reitores e dizer, como é que o governador vai fazer campus que custa 12, cada um, 14. Nós estamos investindo na universidade só em campus, mais de 60 milhões de reais. Como é que eu estou investindo em campus? 60 milhões de reais e você me deixa faltar professor por disciplina? Não é razoável. Eu primeiro garanto o professor para o aluno, depois eu vou ampliar o campus, depois eu vou ampliar a universidade. Essa queixa eu fiz. E estou falando porque eu acho que nós temos que ser transparentes nas relações que temos. Claro. E os reitores também, a reitora, para também ser muito justo com eles, estão todos tomando providência para que nesse semestre que vai iniciar, isso seja sanado. Por concurso e por convocação de professor temporário, enquanto prepara concurso para as novas fases. Então, isso está sendo trabalhado por todos os 3 reitores. Carlos Klebe, da URCA, professor Idelbrando, da UES, e professora Isabelle, da UVA. E nós, ao mesmo tempo, além da construção de campos presenciais, nós estamos levando o Ceará para, até o final do governo, se tiver o apoio de todos os prefeitos, estamos tendo, ter pelo menos 2 cursos superiores e 2 especializações nos 184 municípios do Ceará. Olha que eu vim morar em Fortaleza para fazer faculdade, com 15 anos. A do Baturité. A do Baturité, com muito orgulho. E nós vamos ter curso superior, semipresencial, em todos os municípios do estado. E ampliando a UES, e ampliando a UVA, e ampliando a URCA. Então, nós temos hoje, no Ceará, 350 mil jovens fazendo faculdade. Saiu da escola pública para estudar em ensino superior no Ceará, mais de 150 mil jovens estavam na escola pública e hoje fazem faculdade na sua vida. Então, a transformação da educação do Ceará, nós vamos terminar o nosso governo com todas as escolas em ensino de tempo integral. É um investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Vai terminar o governo com 100%? Com as 138 escolas feitas e com os alunos todos estudando em tempo integral. Todos os alunos do 2º e 3º ano estão com tablet, com chip e conectividade. Já tem dado sobre evasão, se já reduziu a evasão? Reduziu com pé de meia. Com pé de meia. Com pé de meia reduziu de maneira significativa, melhorou muito. Tá. E o ingresso dos nossos alunos na universidade também aumentou muito. Tá. Então, nós construímos, para os municípios, educação infantil, nós construímos 63. Dá quase 2 por mês no nosso governo. O que é o Centro de Educação Infantil? É uma escola para criança de 4, 5 anos e também serve como criança de 0 a 3, entregando em todos os municípios. E estamos para iniciar um projeto com a nossa vice-governadora Jade, na SPS, para construir mais 103 centros de educação infantil. Portanto, nós estamos investindo muito massivamente na educação do Ceará. Os resultados são evidentes. Nós somos o único estado do Brasil que tem 85% das crianças aprendendo a ler e escrever no 2º ano. O 2º lugar do Brasil é 79%, que é o Paraná, Goiás. E nós estamos agora para lançar o programa para poder chegar nos outros 15%, que é a meta que eu estabeleci para a secretária, é até 2030
A meta do Brasil é chegar em 2030 em 85%. Em 85% o Ceará já está. Então, nós queremos chegar em 100% até 2030. E nós, no resultado de ensino médio de avaliação nacional, nós somos o terceiro melhor do Brasil. O Ceará, antes desse projeto começar, era o 24º. Nós éramos a rabeira do país em educação no ensino médio. Nós somos o terceiro hoje melhor do país. Portanto, as mudanças são muito significativas do que era a educação do Ceará antes de nós governarmos com o Cid, com Camila, Isolda e agora conosco, e o que é a educação do Estado do Ceará hoje. Vamos pular para a saúde, porque vai ser assim, os temas pulam, porque intensivão, já são 35 minutos. Ainda tem muita coisa. Tem um monte de coisa. Tem uma plataforma que eu achei que é muito bacana mesmo, do IntegraSUS no Ceará, que mostra a quantidade de pessoas que estão nas filas de espera aí pelas cirurgias e tudo mais. E, neste momento, são cerca de 62 mil pessoas à espera de cirurgias no estado do Ceará. E também foi uma das suas promessas de campanha diminuir bastante a fila de cirurgias. A gente teve há pouco tempo a inauguração de um hospital novo, mas sempre fica aquela questão, né? E afinal, o que vai acontecer? A maioria das pessoas é na área da ortopedia. Não sei nem se tem médico suficiente para fazer tanta cirurgia assim. Mas quero saber se vai dar tempo de reduzir, qual é a meta daqui para o final do seu mandato em relação a essas cirurgias eletivas. A fila que tínhamos em 2023 ela já foi bastante reduzida. O que está acontecendo nós estamos operando muito mais e as pessoas estão procurando mais. Vou dar um dado para vocês. O Ceará fazia, por ano, historicamente, o Ceará fazia 90 mil cirurgias por ano, historicamente. Veio a pandemia, acumulou uma fila de cirurgia por causa da pandemia, porque o leito estava ocupado por uma pessoa com Covid. Nós assumimos o governo, iniciamos o que eu prometi, que era um mutirão de cirurgias. Nós fizemos, ano passado, 161 mil cirurgias. Tem nome, onde e quem fez a cirurgia. 161 mil. Juntando até dia 21 último, nós já fizemos algo em torno de 340 mil cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas. Eu não estou falando da cirurgia da pessoa que chegou no JF com uma queda de moto, ou chegou no hospital de Xeramubim. Nós fizemos, estamos fazendo muito mais. O que é que está acontecendo naturalmente? Se uma pessoa que estava na fila antes, ou que não estava na fila, ela vê que o seu vizinho foi lá e fez a cirurgia, ela agora vai procurar fazer a cirurgia dela. Então, está aumentando a procura e nós, efetivamente, estamos aumentando muito. E qual é a solução para isso? Aumentar a capacidade do poder público de realização das cirurgias. Hoje, grande parte, várias especialidades, eu já falei, inclusive, com a secretária Tânia, que eu queria que a gente pudesse lançar quais eram aquelas que nós já íamos zerar. Cirurgia de vesícula, catarata, algumas cirurgias, nós já temos condição de marcar data para zerar. A ortopedia é hoje o nosso grande gargalo. Quanto desses 62 mil, hein, governador? Em torno de uns 20 mil cirurgias é ortopedia. Não, você vai passando na lista, ortopedia, é muito. Disso, 40% é Fortaleza. Muita gente ainda, 62 mil pessoas esperando cirurgia, meu amigo. Depois de ter feito 360. Então, para você ter ideia, o que é... O povo doente. É para cima de 400 mil. Não, é porque, assim, na medida... Eu aprendi uma coisa, Inês. Quando eu comecei a atuação na política, discutindo política pública, discutindo o SUS, a gente dizia assim, você aumenta a atenção primária e com isso você reduz a necessidade do hospital. Isto é parte correto. Por quê? Efetivamente, eu reduzo aquela pessoa que tem diabetes para ela não avançar para precisar fazer uma cirurgia. Claro. Mas eu também faço diagnóstico de pessoas que não sabiam que precisavam de uma cirurgia. Então, você contém a necessidade de emergência e urgência, mas você diagnostica mais pessoas que precisam da cirurgia. Então, você aumenta. Você só imaginar, você hoje tem os nossos hospitais cheios, e você não tinha e tem. Hospital do Cariri vinha para cá. Hospital do Xeramubim vinha para cá. Hospital de Sobral vinha para cá. Hospital do Vale do Jaguaribe vinha para cá. E aí o Hospital da Oeste já atendemos mais de 15 mil atendimentos. E nós estamos implantando, eu sou convicto, nós temos que constituir uma rede para uma população de 9 milhões de pessoas que 85% não tem como pagar. Então, a rede tem que ser muito grande. Por isso que nós estamos fazendo, ainda além do que já fizemos, um hospital em Baturité, que está para iniciar, o Hospital de Crateús, que nós vamos terminar em junho do ano que vem, que também é promessa de campanha, o Hospital de Crateús, que a licitação é dia 22 de agosto, para a gente dar o serviço e começar a construir o hospital. E nós entregamos o Hospital da UES, que ele é do tamanho de 3 hospitais regionais nossos. O hospital universitário que nós entregamos, ele é do tamanho de 3 hospitais do Vale do Jaguaribe.
E nós vamos agora, em agosto, entregar um hospital regional de Itapipoca. E fortalecemos o hospital de Acaraú, lá do município, que tem uma parceria com o Estado para a gente melhorar a atenção da Zona Norte, que tinha uma pressão muito grande. E negociamos com o governo federal um apoio para melhorar o atendimento da Santa Casa de Sobral. É um investimento de 51 milhões de reais a mais na Santa Casa de Sobral. Disso, 9 milhões do Estado do Ceará. E negociamos 80 milhões para podermos reerguer a Santa Casa de Fortaleza, que tem uma grande capacidade de fazer cirurgias, inclusive de ortopedia. Vai ser a parceria com a prefeitura, que o Evandro disse aqui, que é a prefeitura que vai... O Evandro falou, Evandro, né? Nós fizemos uma negociação, a prefeitura é quem vai fazer a parte administrativa, nós vamos aportar recursos para a Santa Casa também, o governo federal vai aportar recursos para poder reerguermos a Santa Casa. É um desafio grande, mas nós achamos que era muito importante, porque ele é um hospital com mais de 400 leitos, ele tem 200 e tantos leitos, com muita possibilidade de fazer cirurgias e, portanto, podendo atender grande parte dessa fila que temos de ortopedia. E aí o Evandro disse que vai ser a gestão da prefeitura, que aí é um negócio... Que aí é o buraco lá, que aí vai ser o choque de gestão. Vamos ver como é que vai ser. Não, certo, ainda vai Pelo querer menos, ficar com a Santa Casa. Ainda só na área de saúde, mas é bem ligeirinho. Só que o senhor dizia, as pessoas, os servidores do Estado estão reclamando muito sobre o ISEC. O Instituto, que é o... Sim. De seguro... tipo plano de saúde, né? É o plano de saúde que temos. Sim, aí o pessoal dizendo que vai se acabar, que está se acabando, que não atende, que chega logo com 2 dias do mês já não consegue mais senha. O deputado Heitor Ferro já andou tomando as dores desse pessoal. Eu queria saber o que é que vai acontecer mesmo com o ISEC. Bom, primeiro, importante que nós saibamos que o ISEC funciona da seguinte maneira. Tem uma parcela que o servidor paga do seu salário, e tem um valor que o Estado do Ceará aporta todo ano. O governo do Estado aporta no ISEC para o plano de saúde 120 milhões, todo ano. Junto com o recurso do servidor, se faz um recurso junto e contrata profissionais da área de saúde para atender os nossos servidores. Então, evidentemente que esse dinheiro ele tem uma capacidade de um X de atendimento. Então, nós melhoramos a auditoria, nós percebemos que na auditoria do ISEC havia brechas e nós pedimos à nova gestora que pudesse aperfeiçoar a auditoria para garantir, para pagar o que efetivamente é feito, para pagar o que efetivamente é realizado. Estavam pagando o que não era feito, era? Não, então, porque às vezes a informação é truncada, né? Às vezes não é exatamente como disse, ou então, porque às vezes uma palavrinha no termo muda o valor. Então, nós pedimos para poder ter um controle mais rígido. É recurso dos servidores e do povo cearense que está ali. Então, e isso deu efetivamente conflito. Tem gente que não gostou do aumento da auditoria. Aí tem gente que sai, na medida que aumenta o rigor, não quer ficar. Então, faz parte do, digamos assim, do negócio. Vai ficar quem aceita uma auditoria mais rígida. E, ao mesmo tempo, precisamos ter uma discussão, porque há um colegiado do ISEC, que os servidores fazem parte, o colegiado é paritário, e nós precisamos discutir o seguinte: o recurso que o Estado coloca, 120 milhões, mas o recurso que vocês colocam como contribuição do seu salário, dos servidores para o ISEC. Nós podemos bancar o quê com isso? Quantos dependentes podem ser beneficiários? O dinheiro dá para quantos? Porque se nós não decidirmos isso, o grande problema do ISEC hoje chama-se judicialização. Porque qual é o nó que eu tenho? Eu tenho uma pessoa que é, digamos, uma dependente do servidor que quer fazer uma cirurgia caríssima. Não está no previsto do ISEC. Um juiz está dizendo que o ISEC está obrigado a pagar. Só que o ISEC ele tem um recurso finito. Chega uma hora que o dinheiro não vai dar. O ISEC passou um bom tempo com dinheiro no caixa. Mas se começar a judicializar demais e determinar como determina o governo, por exemplo, a ter que pagar a cirurgia e outra, uma hora o ISEC vai dizer: nós não temos como atender, não temos como manter todos os nossos fornecedores. Então, essa é uma discussão que precisa ser feita, porque nós precisamos ter a compreensão de que o Estado vai manter sua contribuição, o plano é bem mais barato do que é o praticado no mercado, é um bom plano, muito bem desenhado, muito bem planejado, foi feito ainda pelo governador Camilo. Eu, como deputado, participei e ajudei na elaboração do que é hoje a estrutura do ISEC. Eu, pessoalmente, tenho muito zelo pelo que foi construído para os nossos servidores e quero manter o máximo de eficiência dele. Mas com essa compreensão, é preciso nós ter uma coragem de tomar decisões de, primeiro, a auditoria ser rígida e, segundo, de que nós precisamos saber de que o recurso é finito e que nós temos que ter limite daquilo que nós podemos atender com o recurso que efetivamente existe. Pronto, bem esclarecido.
Mudar de tema. Agora vamos. Ei, eu vou juntar duas perguntas em uma, porque senão a gente não vai conseguir falar das fofocas das políticas, minha filha. Eu vou juntar duas em uma. Um temazinho meio polêmico, viu, Elmano? Que tu, de vez em quando tá levando umas lapadas, e eu acho que até com razão em alguns casos. Essas lapadas foram merecidas. Será? Mas é o seguinte, meio ambiente. Tem pelo menos umas 3 empreendimentos, obras, projetos que passaram sob seu aval, que o pessoal ficou, mas é humano, né? Uma pessoa, né, de esquerda, visões progressistas, um cara que veio ali, tem uma história relacionada ao MST, que foi a liberação da pulverização aérea, né, por drones no fim do ano passado, que teve parte da base ficou chocada. Eu fiquei sendo que tinha uma lei, né, a lei Zé Maria do Tomé, que barrava qualquer tipo de pulverização aérea. Teve também polêmico, né? Não vou nem mentir que eu nem entendo muito do assunto, mas sei que há uma polêmica em relação à exploração de urânio em Santa Quitéria. E fosfato. Não sei nem o que é fosfato, sei nem o que é fosfato, só que, enfim. E agora, mais recentemente, que deu o que falar, que parece que houve aí uma contramedida, que é aquela estrada que corta ali a Quirais, vai até aonde, hein? Não, é no Aquiraz mesmo. No Aquiraz. Ali até o Aquiraz Riviera, denunciou, né? Ela passa por duna, vegetação, rio, pesca, nascente, e que seria muito nociva para o turismo ambiental e sustentável que existe lá na área. Não é um pouco contraditório, partindo da sua história, da sua origem, que projetos com esse nível de polêmica ambiental estejam passando e sem, assim, na minha opinião, sem uma discussão mais aprofundada e transparente? É o seguinte, primeiro, eu aprendi que você tem que aprofundar o tema. E no caso da pulverização aérea, eu subscrevi o projeto que proibia a pulverização aérea plena no estado do Ceará de agrotóxico. Ocorre que, após a publicação da lei, a lei em vigor, digamos assim, o ano em que não tinha a lei, o Ceará consumia 600 milhões de reais ano de agrotóxico. Aprovou-se a lei. A lei está valendo. A lei valendo, o Ceará passou a consumir 1 bilhão de agrotóxico. Ou seja, a lei não diminuiu a utilização de agrotóxico. Com um detalhe. Quem é que aplica o agrotóxico? Quem é que coloca o agrotóxico ou numa máquina atrás de um trator ou nas costas e sai aplicando o veneno nas plantas? Porque não está em discussão se vai ou não vai ter agrotóxico. Ele está liberado no Brasil. A questão é como é que aplica? Aplica com uma máquina ou aplica um ser humano? Tem que tomar uma decisão. A minha decisão, pela minha história, é que se é de um trabalhador rural que eu advoguei a vida inteira, botar um veneno nas costas e aplicar o veneno, eu prefiro a máquina. Mas o senhor se baseou em estudos científicos, porque há toda uma linha de estudos, de estudos falando que a pulverização aérea, ela tem um potencial de espalhamento e de nocividade mais alta do que outros tipos. Eu conheci o Zé Maria. Acho que o senhor também conheceu o Zé Maria. Conheceu ali a região dele. Sabe? Qual era o ponto? Não é questão se aplica ou não o agrotóxico, né? O veneno. É como as condições climáticas no estado do Ceará, que não mudaram, que venta muito, fazem com que esse agrotóxico vá para locais que não deveriam ir. Aí eu sei que tem uma argumentação, mas o drone voa mais baixo e aí o vento não leva tão longe. Tem algum estudo que demonstre isso? Tem alguma evidência que demonstre isso? Tem questões que eu acho que não precisa de estudo científico. Precisa. Eu vou lhe dizer qual é. Vou lhe dizer uma. Eu fui criado em plantação de bananeira. Meu pai era produtor de banana. Não se aplica veneno. A bananeira, grande parte do veneno que se usa nela é sobre ela. E não se aplica. Quando eu não aplico pulverização aérea, quem é que aplica esse veneno? É um trabalhador. Sabe como? Colocando o jato para cima. Agora, te imagina, com um costal de veneno nas costas, num bananeiral, todo santo dia, tu colocando veneno para cima e ele caindo em cima de ti. Isto é digno de ser mantido? Isto é razoável de ser mantido? Isso não pode ser mantido. E nós não estamos discutindo se vai ser aplicado ou não. Então, por que ele você subscreveu a lei Zé Maria do Tomé? Porque nós não tínhamos sequer a tecnologia do drone. Quando nós discutimos pulverização na Assembleia, era pulverização por avião. Não tinha tecnologia de drone para aplicação de agrotóxico.
Avião são milhares e muito... Aí sim, com outro grau de dano. Porque o veneno ia na casa das pessoas. Ele ia passando e a pessoa que morava perto de um plantio de bananeira, esse veneno ia bater na comunidade, no distrito vizinho ao bananeiral. Não é o caso do drone. Então, tem uma tecnologia diferenciada e que diminui. E volto a dizer, com mais veneno sendo aplicado. Eu achava que a lei diminuiria. Após a lei, tinha mais agrotóxicos no estado do Ceará. Não tinha menos. Nada garante que com a liberação vai haver uma redução. Não, mas existe algum estudo nesse sentido? A tendência é de que com agrotóxico, com você ter na condição de fiscalizar, você tenha uma utilização mais adequada conforme a norma técnica de qual é a quantidade que você dilui na água. Então, é possível que você diminua. Porque a turma aplica mais do que deve. O que a gente fica lamentando, e toda vida a gente fala isso aqui, é como as discussões elas não são transparentes e não deixam a gente seguros de defender nem A nem B. Porque quando toda essa discussão foi feita da pulverização aérea, você tinha ali uma série de estudos científicos da UFC, de pesquisadores de respeito, comentando o quão nocivo e perigoso poderia ser. A gente não fica assim, defendendo e com medo à toa. Pois é, mas o problema é que a pesquisa não adianta, que em vez de 600 bilhões ter 1 bilhão, com a lei ter 1 bilhão comprado de agrotóxico e aplicado no Ceará, e esse dano que isso causa? Com a lei. E causou também. E esse dano causou a quem? E quem foi que aplicou esse veneno? Aí essas pessoas, essas são invisíveis. Essas não têm voz. Essas não tiveram defesa. E elas precisam ter proteção. Eu sei que o MST foi um dos que protestaram contra a sua decisão. E eu acho que eles têm um envolvimento bem grande nessa área. Tem, e eu tenho convicção de que no futuro vão compreender de que isto era melhor para os trabalhadores. E a construção dessa estrada, que a gente também falou, essa a construção da estrada, vai passando, vegetação de restinga, vai ser assim um problema. E só para a gente soube aqui que era só para beneficiar grandes condomínios, aquelas casonas bacanas. Tudo tem um bom acesso ali. Todas as praias. Essa que eu liguei para a SOP para pegar detalhes, o que a SOP falou é que o trajeto seria alterado, eles têm uma alternativa a apresentar, vão procurar a comunidade e nesse trajeto não passa por duna. E não passa pelos locais que estavam sendo questionados. Então, a crítica, me parece, procede. Pedi que fizesse revisão. A revisão está sendo feita do projeto. E aí, sim, faremos conforme a legislação ambiental permitir. Muito bem. Okay. É bom poder debater essas coisas com quem está no governo, não? Com o esporte, né? Com o dono do esporte. Aqui eu sou bem verdinha, sou chata. Eu sou altamente verdinha. Pronto, mas aí vamos para a cultura. Está acabando, governador. Calma aí, viu? Está acabando. Relaxa. Ele está relaxado. Ele agora todo fino. A cultura. Foi aquilo. Só a grade aí, né? Só a grade não. Quem é só a grade é o Chagas. Oh, meu Deus. Tá vendo, Chagas? Os dois nem informam. Depois eu te conto quem falou. Na cultura, né, que está sendo aí comandada pela Luísa Sela, secretária de Cultura, a gente tem visto muitas realizações também, mas tem uma crítica, um ponto aí que acho que merece ser tratado, que é essa gestão por OS, enfim, especialmente o Instituto Mirante, que está juntando muitos recursos, né? Tem gente que diz que tem mais dinheiro do que a Secretaria da Cultura, propriamente dita, está tudo no Instituto Mirante, enquanto outros equipamentos que não estão sob o guarda-chuva do Instituto Mirante, como o Centro Dragão do Mar, ficam ao relento. Estão sendo aí mal cuidados, mal geridos. Não no sentido de pessoas, mas no sentido mesmo de infraestrutura, de dinheiro para manter. Basta passar na frente do Dragão do Mar que dá um certo desânimo, porque ali sempre foi a coisa mais linda. E agora, assim, até uma mãozinha de tinta vermelha já melhorava, né? Aquela partezinha que é vermelha, a mãozinha de tinta branca, né? Até isso já melhorava e a gente não está vendo isso nos últimos anos. Como é que você avalia essas críticas, tendo em vista especialmente a questão familiar, o gestor do Instituto Mirante, irmão do Camilo Santana, o Tiago, que é uma figura muito influente, enfim, um grande realizador, tá? E grandes equipamentos que estão sendo geridos por ele. Mas aí tem essa meio descompensado, parece que está meio desequilibrado para o lado que tem o Mirante, tem dinheiro, para o resto não tem dinheiro. Bom, primeiro, eu acho que tem um debate também no campo nosso da esquerda, que foi sempre sobre como entendíamos as OS. Há todo um campo nosso que é contrário que o Estado tenha gerenciamento por OS. E eu sou da opinião que vale a pena ter os vários modelos.
vale a pena ter o servidor concursado, estatutário, vale a pena ter aquele que é prestado serviço por OS. Isso acontece, por exemplo, na saúde. Nós temos o ISGH, que gerencia hospitais nossos, e tem hospitais gerenciados e que trabalham fundamentalmente servidores. Agora, no hospital universitário, vai ter servidor estatutário trabalhando ao lado de pessoas com um OS. Tem vantagem e desvantagem nos dois, mas tem uma convicção de que não é um mal em si a OS, e quando a OS é boa, ela funciona bem. Também quando o gestor público é bom e os servidores estão estimulados, animados, também funciona bem. Então, eu acho que o fato de ser o Instituto Mirante ter mais ou menos... É o mesmo, assim, da mesma maneira que se critica que no ISGH tem muito recurso, se critica que o Instituto Mirante tem muito recurso. Para mim, isso é uma coisa pouco relevante. O que é relevante é o ISGH, ao receber esse recurso para gerenciar os hospitais, ele está entregando o serviço no hospital, conforme se estabeleceu, com o recurso está sendo passado, ou não? O Instituto Mirante, os equipamentos que ele administra, eles funcionam e funcionam de maneira adequada em conformidade com o recurso que recebe? Então, aí, se tiver uma crítica nesse sentido, ok, vamos debater, vamos discutir. Em relação ao Tiago, que é uma pessoa da nossa absoluta confiança, é um dos nossos militantes da área cultural. O Tiago Santana, antes de ser irmão do Camilo, ele é um militante que tem o meu mais profundo respeito. Foi pessoa com quem eu me aconselhei, independente do Camilo, eu me aconselhei e me aconselho, como assim com a Luísa Sela, como Fabiano Piúba, como companheiros nossos que são da área da cultura, com quem nós conversamos e dialogamos. Muita coisa que nós temos, como Museu da Imagem do Som, como eu fui fazer a Galeria da Liberdade no Palácio. Eu tive uma reunião com o Tiago e com a Luísa, como é que faríamos. Lá tinha um mausoléu, eu queria dar outro encaminhamento. Foi com eles dois que eu tive uma reunião, tempos atrás, para decidirmos um caminho. Da mesma maneira, o senhor pega a Estação das Artes. O Tiago Camilo tem uma participação decisiva para aquilo acontecer, conversando e convencendo o Camilo da importância daquilo. A Estação das Artes do Cariri tem muita colaboração dele. Então, ao contrário, do que alguma pessoa pode querer levantar, eu tenho muito orgulho de nós termos o Tiago Santana como militante do nosso projeto político, nos ajudando, inclusive, a compreender a dinâmica econômica da cultura, da quantidade de emprego, do setor econômico que representa. Então, e quanto a isso, eu não tenho nenhuma dificuldade pela pessoa que ele é. Ele é dessa área há muitos anos e é reconhecido por todos nós como uma pessoa muito dedicada e que faz um trabalho excepcional nos equipamentos. Sabia que ele fotografava muito? Ele tem uma série de fotografias lá do Cariri. Eu conheço. Tem um livro lindo de fotografias para ele. E, no que diz respeito ao Dragão do Mar, primeiro eu aceito a crítica. Nós passamos um tempo enorme discutindo com o governo da Prefeitura de Fortaleza da gestão anterior para reformar a praça. A praça. Opa. Então, e eu quero ser muito transparente, eu busco sempre pedir a Deus para tentar ser justo. Tinha erro dele e também, às vezes, tinha erro nosso. Por exemplo, uma vez eu fui perguntar uma coisa, aí alguém estava botando a culpa na Prefeitura. E eu fui descobrir que a empresa não tinha entregue uma certidão que a Prefeitura estava pedindo. Eu disse, olha, depois você fica fazendo crítica lá e o erro está sendo nosso. Então, isso não é correto. Diga à empresa para entregar, mas mesmo assim nós sentimos que entregou e tinha má vontade para resolver. Aí fazia questionamento do projeto, se a pedra era de um jeito, se a pedra era para reformar uma praça. Então, agora nós vamos concluir a reforma daqui a, acho que agosto ou setembro, está concluindo. E aí eu aceito a crítica que nós precisamos fazer um aporte de recurso maior para o Dragão do Mar, para ele poder ter a recuperação de atividades culturais. Essa é uma vitrine Anotado. Isso acho que está correta a crítica, e eu acho que um governador que tem bom senso, primeiro tem humildade para receber a crítica. E o pessoal do audiovisual quer que o senhor cumpra a promessa de fazer o Ceará Filmes, viu? A empresa Ceará Filmes. Essa eu estou de fato devendo. Eu tenho um compromisso de criar, teve uma minuta produzida. Está no programa e tem compromisso meu pessoal de fazê-lo. Nós temos até alguns incentivos, alguns filmes que vão ser feitos por diretor cearense, ou que tem a ver com o estado do Ceará. Nós vamos ajudar com patrocínio esses filmes, e eu acho que a empresa é algo muito importante. O Ceará tem despontado como um grande potencial nessa área, e eu concordo, e é um compromisso que quero cumprir, vou cumprir, que é de ter a empresa Ceará Filmes. Antes de passar para a Evelyn a questão política, eu quero saber o seguinte: onde está o corpo do ditador Castelo Branco e da esposa dele, que, enfim, a informação que eu tinha é que há muitos anos já não estava lá. Não, estava lá. Estava lá. E aí foi para onde? Sempre preservado. Isso está guardado, sob custódia muito bem preservado. Na Casa Militar, Está guardado com a Polícia Militar. Eu fiz tratativas com o comandante da 10ª Região Militar.
Eu acho que nós estamos falando assim, uma coisa é a questão política. Sim. A questão política do Castelo Branco ter se vinculado à ditadura militar no Brasil. Mas ele é uma pessoa e sua família tem direitos. Então, eu falei com o comandante Pinto Sampaio, esse destino, primeiro, diz respeito à família dele. Então, tanto o nosso chefe da Casa Militar, como a secretária Luísa Sela, como o nosso comandante do Exército, conversei com todos para poder dialogar com a família. Há uma perspectiva no Exército Brasileiro, que o comandante militar me disse, e é real e é histórico, Castelo Branco foi diretor da Escola Superior de Guerra. Ele é uma pessoa muito respeitada dentro da instituição Exército Brasileiro, não discutindo a política, mas discutindo como militar, como alguém com grande capacidade de conhecimento de doutrina militar. E eles, o Exército, poderiam lá no Exército fazer algum local onde esses restos pudessem permanecer. Então, nós estamos conversando com a família, com maior respeito pela família e conversando com o Exército como vamos realizar. Foi isso que nós estamos encaminhando. E a galeria, que nós construímos a Galeria da Liberdade, porque eu sou da opinião que o espaço do poder no Ceará ele não deve ser contaminado por aquilo que cria divergência no povo. O estado do poder no Ceará deve ser algo que une o povo. E o que une o povo é a bandeira do Ceará, é o hino do Ceará. O que mais nos orgulha, das coisas que mais nos orgulha, nós temos o primeiro estado a libertar os escravos. Então, é por isso que o nosso palácio é palácio da abolição. Por isso que o nosso hino fala de corações guerreiros que libertaram seu povo da escravidão. O hino da Polícia Militar do Ceará fala que a instituição Polícia Militar do Ceará ela não faz dos seus filhos escravos. Ou seja, isso tem tudo a ver com o que nós nos orgulhamos como povo cearense. E daí que nós podemos, então, estabelecer uma Galeria da Liberdade, que eu acho que tem a ver com o que nós temos lá, que é o Palácio da Abolição. E isso tudo foi conversado com o Tiago Santana, com a Luísa Sela e com outras pessoas, para nós constituirmos essa construção. Pronto. Quase matou a minha curiosidade. Ainda tenho curiosidade, mas pronto. Tu pergunta no bastidor e depois a gente diz para os ouvintes. Tá. Mas passando aqui para a reta final da entrevista, para falar um pouquinho de conjuntura. Menina, a gente já foi muito pior. Hoje também é o Novo e o Velho Testamento. Exatamente. É total. Caso Júnior Mano, Senado 2026. Semana passada, né, todo mundo viu, o senador Cid Gomes convocou uma coletiva para defender, né, dizer que acreditava na idoneidade do deputado Júnior Mano, que é o pré-candidato favorito dele a uma vaga para o Senado, na chapa governista. E insistiu que, se o PSB tiver espaço na chapa majoritária, vai continuar defendendo o nome do Júnior Mano. Minha pergunta é bem direta. Na sua opinião, o PT ele permanece disposto a ceder essa vaga, e eu não digo ao PSB, mas especificamente ao Júnior Mano, ou isso está condicionado ao rumo das investigações envolvendo o nome dele? Vai depender? Eu penso o seguinte, nós vamos tomar essa decisão em 2026. É evidentemente que essa investigação, quando chegar em junho, maio de 26, muita coisa dela vai estar, digamos assim, esclarecida e estabelecida tanto para todos nós, como para a sociedade como um todo. Então, por isso que eu digo assim, é importante nós não darmos o tempo necessário para poder tomar decisões com todos os elementos. E não é uma questão do PT. Primeiro, existe uma questão política que precede. Vários partidos querem estar na chapa majoritária. O MDB quer estar na chapa majoritária, o PT quer estar, o PSD quer estar, o Republicanos quer estar. Então, nós temos... União Brasil, numa negociação, pode, se a União Brasil negociar conosco e for estar, ele, pelo tamanho que ele tem, evidentemente que ele teria uma negociação para estar na chapa majoritária, isso é uma coisa evidente. Então, nós temos muitos partidos para conversar e dialogar. O PT não manda na aliança. O PT é um dos partidos da aliança. E nós temos muita clareza disso. Esse projeto tem muitas lideranças do PT e lideranças que não são do PT. E nós temos que compartilhar as decisões. E tenho uma absoluta convicção de que nós vamos aguardar as investigações, conhecer com profundidade, não fazer condenação prévia de maneira nenhuma. Ele tem direito à presunção de inocência. Vamos aguardar como é que a investigação acontece. O senador Cid tem as suas convicções e eu tenho muito respeito por ele. Todo mundo sabe disso, da admiração e respeito que tenho por ele. Mas eu, como governador, prefiro aguardar a gente ter lá na frente a condição e ter todos os elementos para tomar a decisão com tranquilidade. Quer dizer que essa defesa do Cid,
que foi impressionante, não foi? O menino ficou com a jugular lá. A gente fez uma live para comentar, porque foi muito impressionante. Menino, ele estava agora na Expocrato, né, Nenê? Ele agora era garçom. Foi tirar a suja dele, porque ele ficou tão zangado, tão nervoso nessa coletiva, que ele apareceu mais relaxado agora. Quase ele foi em cima do Inácio. Ele foi para um barzinho chamado Inferninho, que tem lá na Expocrato, que não fica no local do show, fica mais assim, aí é mais barato as coisas, mas dá para escutar os cantores lá. Ele era garçom, você ouviu? Não, vi não. Era passar na maquininha. É verdade, não vi Com a não. maquininha, aí ele precisa de óculos, que ele fazia assim com a maquininha para o pessoal passar o cartão. Mas deixa para lá. Sim, quer dizer que essa atitude do Cid será que vai arranhar essa aliança se ele mantiver isso, essa obstinação? Porque quando o senhor foi perguntado, logo depois do caso do Júnior Mano, que bombou, né? Por conta da Polícia Federal, aquela coisa e tal, que o Cid disse que é uma perseguição, que é por causa do Gilmar Mendes, né? Acho tão engraçado o Cid. Gilmar Mendes perseguindo, porque a mulher do Gilmar Mendes é prima do Chiquinho Feitosa, que é primo da ele não falou todos esses nomes. Os nomes são da Inês. Eu estou traduzindo. Ele diz que é perseguição do Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes é casado com a dona Guiomar, que é irmã do Chiquinho Feitosa, que é primo da mulher do Canidé. Pronto, entendendo? Ele disse isso. Quer dizer Laços de família. Laços de foi aquela novela. Aí, mas será que vai abalar? Porque o senhor, quando foi perguntado, disse assim: o Júnior Mano nem votou em mim, foi no Capitão Wagner. Não, eu respondi isso por outra coisa. Porque eu respondi isso por um motivo. Porque Sim, o Wagner tinha gravado um vídeo e tinha colocado a imagem do Júnior no evento que estava comigo e teve em vários. O processo de oncologia do interior eu devo à bancada federal. E eu disse à bancada federal do Ceará que onde eu fosse, eu ia agradecê-la pelo recurso que eles colocaram para ter tratamento do câncer no interior. Eu fui implantar o tratamento do câncer em Crateús, que é a região do Júnior Mano, ele estava lá. E ele ajudou a fazer o tratamento do câncer em Crateús e eu agradeci, porque eu acho que é meu dever institucional fazê-lo. Claro. Agora, o que eu disse foi, eu achava demais, muita cara de pau, do Wagner. Certo. A minha crítica era o Wagner. Como é que o sujeito que é apoiado por um candidato, quando o sujeito é acusado de alguma coisa, ele diz que o sujeito me apoia, e esquecendo que ele apoiou foi ele. Eu estava atacando o Wagner. Ao Júnior Mano, eu aguardo a investigação. E acho que o Cid tem a convicção dele, ele tem muita experiência, ele tem uma opinião sobre o Júnior Mano, ele tem uma convicção, e nós conhecemos o Cid. O Cid se movimenta pelas convicções que tem. Eu acho isso uma qualidade, uma das qualidades que ele tem várias, essa é uma delas, e de lealdade. Ele está demonstrando lealdade a uma pessoa que ele acredita e confia. E é isso que ele está fazendo. Se ele exagerou num ponto ou no outro, aí é um tema para ele refletir. Né? É para ele refletir. Agora, eu penso que nós devemos aguardar como vai seguir. E se você olhar, o Cid ele fez várias falas e no meio ele disse assim, e eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Ixi, eu não lembro dessa fala dele, não. Então, ele está falando aqui porque ele acredita e confia no Júnior Mano. Isso. Ponto. Então, ele está sendo leal àquela pessoa que ele acredita e confia. Quer dizer, eu lembro quando o Cid teve a operação na casa do apartamento dele, há tempos atrás, teve uma coletiva na Assembleia. Eu fui na coletiva da Assembleia, em solidariedade a ele. Porque eu acho que é assim que tem que ser. Então, nesse caso, eu espero aguardar as investigações acontecerem, para então a gente, como colegiado, ouvir o que tem. Eu tenho absoluta convicção que o Júnior Mano vai contratar seu advogado, vai apresentar a sua defesa. Tenho certeza que tem coisa que não tem fundamento, pode ser que tenha alguma coisa que tenha, e nós vamos então saber o que de fato tem e não tem fundamento. Aí nós podemos tomar decisão. Eu sou liderado por um homem que foi preso 582 dias, que hoje é presidente do Brasil. Portanto, a Polícia Federal, que tem um processo contra o Júnior Mano, é a mesma Polícia Federal que deu margem à prisão do presidente Lula. Portanto, eu aprendi a ter cautela, eu aprendi a ter cuidado para não prejulgar as pessoas e dar tempo ao tempo para a gente avaliar efetivamente o que de fato aconteceu para a gente então tomar decisões. Pronto, esperar 2026. Ainda falando de 26, a sua chapa em 22 teve a Jade Romero como vice, e agora, pelo que ela mesma disse, ela está aberta a ser candidata a deputada federal. Né? Ela já, quando veio aqui da última vez, ela disse que
Não, eu quero ser vice, sou vice, serei vice, continuarei vice, mas ela já andou dando outras declarações falando da disponibilidade dela de ocupar para outras funções. Ocupar outras funções, para atender o que for necessário pelo partido. Eu quero só confirmar se está realmente todas essas... Quais vagas estão em aberto nessa chapa, né? Então, fora a sua, né, que aí você vai para a reeleição. Então, vice, Senado 1, Senado 2 e os suplentes. É isso que a gente que tem na mesa? Primeira coisa que eu preciso dizer é que eu sou muito grato à vice-governadora Jade e à secretária de Proteção Social, Jade Romero. Se eu pudesse escolher numa negociação, eu mantenho a chapa que temos. Porque eu só tenho mesmo a agradecer a Jade e acho que estamos fazendo um trabalho importante para o Estado do Ceará. O processo de negociação vai acontecer em 2026, evidentemente que uma pessoa como ela sabe das negociações políticas que acontecem quando chegar 2026 e pode estar pensando, bom, pode ser e pode não ser. Se não for, eu estou preparado para os vários cenários. Eu acho que é isso que ela está falando. Não é que ela está abrindo mão. Não. Né? Eu acho que ela está se colocando assim, com uma pessoa que já tem uma certa experiência. Quer dizer, eu posso ser o candidato, mas também posso não ser. Quer dizer, a candidata nossa era a Isolda, e depois não foi. Então, eu acho que nós temos que agora trabalhar muito, entregar as coisas que nós nos comprometemos, trabalhar. Chega lá para maio, junho. Bom, gente, como é que estamos? Qual é a avaliação mesmo do governador pelo povo cearense? Qual é a avaliação dos nossos nomes para o Senado? O que é que as pesquisas estão dizendo para a gente? Como é a relação do governador com os prefeitos hoje, como é a relação do governador com os deputados, como é a relação da vice-governadora, como é a relação com as nossas lideranças. Os nossos líderes continuam confiando, mantendo um relacionamento positivo com cada um de nós. Aí nós vamos avaliar os nomes, porque, na verdade, as decisões são assim. As decisões elas não se dão agora. As decisões se dão lá naquele momento. As decisões são não, o MDB do Eunício. Não, as decisões se dão agora para onde os partidos vão. Sim. Por exemplo, agora está se definindo uma maioria, por exemplo, na Federação União Progressista, que dependendo disso vai para um lado ou vai para o outro. Essa decisão é agora. Agora, União Progressista vai estar com a vaga A ou vaga B? Isso é lá. Né? E qual é o nome deles? Tem 5 deputados federais. Né? Tem alguns que não querem estar conosco, alguns querem estar conosco. Vai ter uma definição política. Ao ter a definição de estar conosco, aí vai se discutir que nome e qual posição. Então, tem muita coisa para acontecer e eu acho que, no caso da Jade, primeiro, agradecimento total. Nós estamos muito alinhados. Eu sou absolutamente satisfeito com ela como vice, como secretária. Então, acho que a gente está caminhando bem. Né? Então, é a gente continuar nessa pegada de trabalhar muito. E essa vice, gente, aí lembrando até do que era a primeira suplência, né? No caso, até a segunda suplência do Camilo, que é a vice de ouro também, porque, em tese, é o seu segundo mandato, e aí o vice ou a vice que ficar vai ter a chance de ser, candidato talvez, possivelmente natural. Candidato né? à sucessão. Não tem sido assim, né? Mas pode ser. Pode dar ruim, né? É uma vaga É uma das bacana. possibilidades que se abre, né? O União Brasil... como você falou, tem uma discussão aí sobre os rumos, né, do União Brasil. E muito se diz que o Camilo era um que estava tentando uma interlocução, um diálogo maior com a União Brasil para tentar trazer essa chapa para o governismo no ano que vem. E isso, se acontecer, vai ser assim, uma jogada e tanto. Né, mano? Vai ser uma jogada e tanto, porque você aí você mata alguns coelhos numa cajadada só. Por exemplo, o Roberto Cláudio, que está aí, né, prometido para se filiar à União Brasil, até agora não foi filiado. É bom a gente lembrar. Tinha uma data, depois adiaram, depois radiaram. Publicamente se fala em agenda, não é questão de agenda. Mas conta aqui para a gente. Isso passa por uma indefinição mesmo do União Brasil? Vocês estão tentando trazer o partido para a chapa para o lado de vocês? Assim, claro, você falou que o partido é dividido. Mas como é que está assim, o nível de interlocução? É uma possibilidade? Veja, na eleição do Evandro, isso já se colocou. Se você olhar, a deputada Fernanda Pessoa e o Roberto Pessoa apoiaram o Evandro no segundo turno. O Moses apoiou o Evandro no segundo turno. O do Capitão foi apoiar o André Fernandes. O Firmo Camussa apoiou o Evandro Leitão. O Reginaldo foi apoiar o André Fernandes. Então, nós já dialogamos. Eu dialogo com o prefeito Roberto Pessoa. O Roberto Pessoa me apoiou para prefeito em 2012. Um dos meus apoiadores, inclusive, me indicou o vice, da época, doutor Mourão. Então, nós nos conhecemos há muitos anos, temos uma relação positiva há muitos anos. Evidentemente, se eu puder ter o apoio dessa liderança, eu quero ter o apoio dessa liderança, eu sendo candidato à reeleição. Então, eu acho que esse diálogo vai acontecer, como
o Wagner se movimenta para o Roberto Cláudio estar na União, para fortalecer um lado da oposição pela União Brasil e tal. É uma disputa que tem. Uma vaguinha no Senado, assim, para a União Brasil, é cogitada, assim, por vocês? Quem Não, sabe, primeiro, eu acho assim, o tamanho que a União Brasil tem, na chapa majoritária, ele vai reivindicar e é muito provável compor a chapa majoritária. Qual é o espaço e qual é o nome, aí há um ponto a se discutir com tempo para poder nós desatarmos os vários nós que temos na nossa aliança, efetivamente. Já pensou, hein? A confusão no mundo. Para onde é que o Roberto Cláudio ia, hein? Ia ser bom demais. Eu gosto de confusão. Aí, Eu acho que não tem muita dificuldade, não, porque quem apoiou o André Fernandes no segundo turno de Fortaleza, acho que não tem muita dificuldade, né? Tem não. Eu só sei que a gente vai ficar devendo falar, justamente. O Roberto Cláudio andou levando uma rabisaca do André Fernandes. Não, tem que falar sobre isso aí. Pode perguntar o que é que o Amanda tá achando. É porque que você tá achando? É fogo no parquinho, né? Porque o Roberto Cláudio já chegou como candidato a governador. Porque os meninos são tudo novo, né? O Carmelo, o André, eles não podem ser candidatos ao governo. Aí já chegou... Aí o Roberto Cláudio é o candidato. O Roberto Cláudio vai ser o candidato ao governo. Mas aí o André Fernandes disse que já não. Que tem que ser do PL o candidato ao Senado e ao governo tem que ser do PL. Aí, como diz uma pessoa ali, o Caneco só fala o que o Bolsonaro quer, né? Então, quem cortou as asinhas do Roberto Cláudio foi o Bolsonaro. Ele não quer. O Bolsonaro nem quer o Roberto Cláudio, nem quer o Ciro. Nem quer o Ciro. Miserável. Não, e aí falaram muito, né? Até o Tasso outro dia falou de novo, né? Que o Ciro, se quiser vir pro PSDB, é candidato ao governo. O que você está achando desse cenário do outro lado? Porque eles eram só frescando com vocês, dizendo que você era um casamento em crise. Aí, o namoro já está no espelho. Eles nem casaram, já estão em crise. Eu realmente acho que o Ciro, desde que o Lula recuperou os direitos políticos, e o Roberto Cláudio comete o mesmo erro, não compreendendo que a sociedade brasileira teve uma transformação muito grande com o crescimento da extrema-direita. Não há espaço na disputa política que realizamos no Brasil hoje. Isso pode mudar? Pode mudar. É bom que mude, mas a polarização política no Brasil, ela se dá, não é entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, não. É entre o campo democrático e a extrema-direita. Porque o Alckmin não é um homem constituído na esquerda. Esquerda, não. Longe disso. Então, é uma composição da esquerda com o centro para enfrentar a extrema-direita, que é apoiada pela direita. O Ciro acha, ele tem uma ilusão de que ele consegue abrir uma terceira via para superar um ou outro ou os dois. E o Roberto Cláudio também acha. E ele subestima achando que o André, por ser jovem, é tolo. Ele fica achando que o André Fernandes vai fazer o governador para depois ele, Roberto Cláudio, querer acabar com o André Fernandes. Evidentemente que ele percebeu. Então, penso eu, né, de que vai ficando claro de que o processo político brasileiro ele tem a sua especificidade. Ele não é um processo que assim, não é a realidade que eu gostaria. Eu não gostaria de ter a extrema-direita forte do Brasil, mas ela é. Exato. Ela é forte. Quando nós fomos disputar a Prefeitura de Fortaleza no segundo turno, as pessoas esqueciam que o Bolsonaro tirou em Fortaleza, em 2022, contra o Lula, 40% dos votos. O Bolsonaro. E o André tinha tirado 41% e foi todo o turno do Roberto apoiar, com Sarto e Ciro por trás, apoiar o André. Então, para o campo democrático ganhar em Fortaleza, precisou derrotar a extrema-direita, com a direita e uma parcela do campo democrático que foi apoiar a direita por um sentimento de vingança contra o PT, ou contra a liderança, porque o Camilo, ou inveja, ou um sentimento ruim contra a liderança de Camilo, entendeu? Então, por não compreender o que é que está em jogo para a vida das pessoas. Porque quando nós estamos disputando com a extrema-direita, não é uma disputa de partido, como foi o PT e o PSDB. Nós estamos disputando com pessoas que queriam matar um presidente da República, planejaram matar o presidente da República, planejaram... Aí eu fico pensando assim, se o sujeito planejou matar o Lula que ganhou a eleição, ele planejou matar o Alckmin que ganhou a eleição, ele planejou matar o ministro do Supremo, o que é que ele vai fazer com um cidadão que denuncia ele por corrupção? O que é que ele vai fazer com um jornalista livre que o acuse por erro? O que é que ele vai fazer com o sindicato ou quem vai para a mobilização de rua contra o governo? O que é que ele vai fazer com os governadores que são contra? Então, evidentemente que estava em curso uma ditadura. Então, você, com o grau de conhecimento político e cultural que um Ciro tem, que um Roberto Cláudio tem, e apoiar candidaturas assim, eu penso que isso vai ter um julgamento muito duro da história por esse posicionamento político que eles têm tido. E o Roberto Cláudio, acho que imaginou que podia ser um candidato. Ele tem um histórico no campo progressista com apoio dessa extrema-direita, achando que a extrema-direita é tola.
Né? E o Roberto Cláudio está naquele limpo. Ele foi para a direita, perdeu digamos assim, a confiança de quem faz política com seriedade no campo progressista, e a direita sabe que ele não é de direita. Então, ele perdeu a identidade de onde ele era, e para onde ele pensa ir, ninguém confia e ninguém acredita nele. O senhor acredita numa possível candidatura do Ciro ao governo? Acha que é possível? Acha que... O que é que acha dessa possibilidade? PSDB já não tem... Porque isso tem ganhado força, né, humano? Assim, pelo menos no que se comenta, no que se noticia, isso é uma tese que ganha força. O senhor acredita nessa possibilidade? Eu não sei avaliar, porque eu confesso que eu não sei exatamente qual a avaliação política que o Ciro faz das condições políticas do Ceará. Né? Assim, vejo quando ele está discutindo o Estado, mesmo quando faz críticas, eu realmente acho muito superficiais as críticas que tem realizado, quando diz que nada acontece no Ceará, quem não sabe que está tendo transnordestina, que está tendo duplicação de BR, que está tendo ampliação da saúde, da educação em tempo integral, um completo desconhecimento do que está sendo no Ceará, a quantidade de emprego, o maior crescimento do PIB do país. Ele sabe o que é que está acontecendo, é má fé mesmo, viu? Então, eu quero acreditar que está tão envolvido na disputa nacional, e há muitos anos, envolvido nas discussões nacionais, buscando pensar o Brasil, deixou de acompanhar o Ceará e conhecer no miúdo e no detalhe as coisas que estão acontecendo no Estado. Então, eu tenho dúvidas e eu acho que depende muito de como é que vai ser esse processo nacional. Na verdade, eu acho que o Ciro quer muito ser candidato a presidente do Brasil. De novo? Se ele tiver possibilidade de ser, será. Novamente. Eu penso, é o que eu acho, é como eu vejo os gestos. Na política a gente aprende que vale muito os gestos, né? Então, os gestos que ele faz, na prática, a meu ver, quando ele declarou apoio ao deputado Alcides Fernandes para o Senado, eu acho que ele fez muito mais para dizer, eu apoio o deputado Alcides, mas em troca vocês apoiam o Roberto Cláudio. Eu acho que era isso, para manter a oposição unida. O que o Ciro fez naquele primeiro momento foi tentar manter a oposição unida e mantendo o nome dele para uma possível disputa presidencial. Mas eu acho que essas coisas só se decide da mesma maneira que eu digo que só quero decidir a chapa e ajudar a decidir a chapa lá na frente, em 2026, eu tenho certeza que o Ciro também só quer tomar essa decisão lá em maio, junho de 26. Porque ele vai pensar assim, como é que está a avaliação do governo do Estado no Ceará? Como é que está a avaliação do presidente Lula? Como é que está o nome da oposição? O nome da oposição é Eduardo Bolsonaro, é Michel Bolsonaro, Michele Bolsonaro, quem é? Aí ele vai avaliar qual é a chance que ele tem. Enquanto isso, ele vai se colocando, né, e como possibilidade. Está se posicionando como possibilidade para uma coisa ou para outra. Exato. Mas ele vai mesmo avaliar, eu tenho alguma chance em uma coisa ou em outra. E eu acho que é isso que vai pesar na decisão final que efetivamente ele terá que tomar. Se deixar, a gente não acaba isso hoje. Agora a gente... Tu tem discunhã, Inês Aparecido? Menina, tem um bem ligeirinho. Tu quer que eu diga? Agora a gente vai só para reclamação aqui, para desabafo, e depois é os cheiros. Menina, vai pensando nos cheiros para quem você quer mandar, cheiro, tá? Cuidado. A gente manda cheiro no final. Que isso? Manda isso. Olha, eu tenho reclamação da barulheira. Não existe lei nessa cidade, não, para negócio de medir decibéis. Tem, onde eu moro, todo santo dia, hora marcada, passam as motos, mas não é assim barulho de moto, não. Parece um supersônico. Não tem uns aviões que estouram seus tipos, pois é todo santo dia. E a MC não faz nada, porque eu sei, Marco Relógio, se quiser perguntar a mim. MC, pergunte a mim que hora eles passam. Eles passam de manhã, eles passam perto de tarde e passam 10 horas da noite. É uma barulheira, é um absurdo. Essa cidade tá uma coisa horrorosa. Viu? Tá vendo? Oi, Evandro, eu reclamo. Manda o teu MC vai trabalhar mais. Viu? Porque é uma coisa horrível. Por que eu ouço o bairro todinho ouve? É o povo das crianças. Aquelas crianças que têm problema, né? Velho não, idoso. Pode dizer velho não, como é a minha, né? É politicamente incorreto. Eu sou idoso, não sou a véia. É gente doente, é idoso, é PCD, é o povo tudinho. É uma barulheira, é irritante. Deve passar perto da tua casa também. É um absurdo aquilo. Tem um ódio, pronto. Olha como eu estou usando. Desabafou, vai. Desabafou. Tem também, Eu tenho um também bem rapidinho. Quer dizer, não é para ser rápido, mas depois a gente... Ué, mano, leva esse recado aí pro Evandro, que ele teve com a gente na semana passada. E depois que ele saiu, foi que começaram a sair umas notícias que arriego por um dia a gente não aborda ele sobre isso. Que é o quê? A Prefeitura de Fortaleza está acabando com as calçadas alargadas do centro da cidade. As tais calçadas vivas. Para quê? Para criar vaga de estacionamento. Que o que se diz é o quê? Não vai adiantar de nada, vai criar bem pouquinha vaga. Os pedestres, que são maioria, tem um fluxo gigantesco de pedestres naquele centro, perdem espaço
para uma quantidade pequena de carro que vai poder estacionar. Né? E está tendo uma reação. Essas calçadas vivas, inclusive, assim, elas são super bem vistas. Foram, pelo que eu entendi e li, foram feitas aqui em Fortaleza com o apoio de organizações internacionais. Teve uma super aceitação. É modelo. E agora a gente está vendo a gestão do Evandro acabar com essas bichas. E o argumento, mas fica lá, os ambulantes ficam ocupando, então vamos organizar. É uma questão de organizar. Eu, pessoalmente, sempre achei um pouco preguiçosa aquela obra. Pintaram o chão e pronto. Eu também. E colocaram umas plantinhas. Eu sempre achei assim, por que não faz a calçada realmente? Porque aí sim você dá a condição do pedestre ficar ali seguro. Mas mesmo se tiver calçada realmente, vai ter ocupação de ambulantes. Vai a ter. questão precisa de ordenamento. Agora, fazer a mudança para botar a carro é que a gente não... Não, esse inverso aí eu também... E uma segunda... um segundo ponto, viu, Evandro? Leva essa conversa aí. Evandro, prefeito, já é isso aí, macho. Leve a opinião. Não é só a minha, não. Um monte de gente. Não, claro. A galera... A sua opinião... Reverberando a opinião de vários. Reverberando, a gente recebe muito, né? O pessoal manda foto dessa história das calçadas. Foi uma chuva desse negócio. Foto e vídeo. Um segundo ponto. Está aí o projeto da prefeitura, está na pista para melhorar a malha asfáltica da cidade. E cicloativistas estão chamando a atenção. Olhar para as ciclofaixas e ciclovias, que estão em situações periclitantes também. É cheia de buraco, é cheia de lixo, é cheia de entulho. Então, além de melhorar a qualidade do pavimento das ruas, é olhar também para ciclofaixas e ciclovias. E agora quer dizer que o Evandro é menino de recado. É menino de recado. É aquele se encontra com o Evandro direto. Hoje a gente faz com o maior prazer. A gente não diz, vocês se encontram mesmo, que a gente viu a foto. Não, é dever meu. Eu estou recebendo uma reclamação de uma cidadã comunicando a um aliado meu. Se eu encontrar, é meu dever comunicar. Faz parte. Mas depois a gente volta a essa questão que eu acho bem importante. São questões bem importantes. Ligeiro, que a gente tem que puxar cheiro. Pensa logo no seu cheiro. Não, eu não tenho descunha, não. Vamos pro cheiro direto. Agora vamos pro cheiro. Menina, eu tenho um cheiro tão... adorando. Ana Cláudia Pires e o Emerson estão fazendo 20 anos de casamento. E é quarta-feira, do dia que eu apiso. 20 anos, mulher. Eu não faço 30 e tanto com aquilo. Olha aí. Se juntasse todos os meus casamentos, dava bem 80. Era, menina. 12 com um, 2 com o outro, 20 e tanto, 30 e tanto com o outro. Maria. 80 e tantos. Mais sempre casada do que viva. Viva. Pelo amor de Deus. Não, menina, era assim. Aí eu passei 2 anos com o primeiro, 12 com o segundo. Aí o meu pai dizia assim, com esse aí vai ser 22. Que tu tá 22. Não, já faz 30 e tanto, bicho. Sou louca por ele. Mas deixa de gatice, Aparecida. 20 anos de casamento da Ana Cláudia Pires e o Emerson. Foi o Emerson que apresentou ela o podcast. Eles ouvem junto. Olha que coisa linda. Casal que ouve as cunhas junto não se separa. Eles são muito fofinhos. Eles são. Parabéns aí ao casal. Ao casal que continue mais um bocado de 20 anos, né? Mônica Borges, que ela é... Não, a Aldaí também já mandei, a Ana Cláudia Pires já mandei. E pronto. Cheiro pro Magnus, também aniversariante. Magnus, é assim, ele é do Piauí, mora em Porto Alegre e ouve a gente. Não é legal? A gente tem muito ouvinte, o que é que tu pensa? Na Suíça, na Alemanha, até por fora. Magnus, de Porto Alegre, foi aniversariante da semana. Elistênio Alves, da Sertão TV, e também um cheiro para o Roberto Marinho, do Sertão Central, que é o Sérgio Eduardo Machado. Você que ele é dono da Campo Maior, não sei o que, eu só chamo ele Roberto Marinho. Pois é, aí o Magnus, eu vou mandar cajuína para ele, bichinho, lá em Porto Alegre, deve sentir saudade, deve sentir né? falta. Nossa, lá em Porto Alegre deve ser raro. Cristalina de Teresina. Beijos. Pronto. Manda, Evelyn Rebouças, os cheiros. Para variar, paupérrima de cheiro, né? Mas eu vou mandar um cheiro especial para a turma que está fazendo fotojornalismo lá no curso de jornalismo, turma do Robson Braga. São alunos do Robson, mas são a disciplina da Maiara, né, professora Maiara? Que fizeram, mulher, chamaram a gente para fazer um ensaio, eu e Robson, nos ambientes lá do CH2, que legal. No Pitombeira. Fizeram, porque o curso de jornalismo está fazendo 60 anos. Então, a Thaís Lustosa, Mariana, a própria Maiara, professora, aqueles meninos, tudinho, um cheiro para vocês. Obrigada pelo convite. E vou mandar pro meu pai, olha, curumim. Toda quarta-feira. Reclama do teu cabelo? Nunca mais falou nada. Mas reclama, não gostei daquele episódio, não. Então, gostei de tal. Esse aqui, vamos ver se ele vai gostar, viu, mano? Ele avalia. O pai avalia. Ele é um ombudsman informal. Para de mexer nesse cabelo, mulher. Fica com ela. Implicando.
Depois um cheiro pro meu papo, pra minha mami, viu? E é isso. Hoje eu vou mandar um cheiro especial pro pessoal do Jardim América. Esses dias eu fui no Festival Junino lá. E você sabe, você acredita... Aproveitei as férias. Né? Fim de semana. Vocês não acreditam? Eu tava lá, relaxada, andando no Festival Junino. Tu não vai me dar susto, não, viu? E começa o povo a chegar. Cabelo! Olha, ela grita. Cunha! Pronto. Aí eu vou mandar especialmente pra Marluce e pra Vânia, que as duas escutam a gente, cheiro. E a Marilaude também, um cheiro grande pra ti, tá? Então ela foi... sempre comenta, Marilaude. Pois é, exatamente. Esse nome, né? E aí ela pediu, assim, me conheceu. Já tinha conhecido uma de vocês, eu acho, e agora me conheceu, e pronto. E aí vou mandar também cheiro especial pro pessoal que tava lá no Bora, na Praia de Iracema. Então, pra Analice, ó, nunca pede, ela disse que eu nunca peço, mas agora pediu, pronto. Analice, Kátia Freitas, que maravilhosa Kátia Freitas, cantora maravilhosa. E voltou a cantar e estava maravilhosa. Eu sou muito fã. O Fernando Catatal, Marta Aurélia, Mumutante, Bianca Philipsen, Celina Issa, o marido Pedro Câmara. Pronto. Cheiro pra encontrei Celina na praia esse fim de semana. Cheiro pra Celina também. E manda cheiro. Pode mandar cheiro. Mandar 2. Só 2 é um bicho econômico. Econômico, né? Ah, Maria. Mas são 2, um muito potente. Um é porque eu virei avô. E ontem, minha filha, por pegar o netinho dela e sair com o filhinho dela do hospital, porque ele nasceu prematuro. Antônio Bernardo. Mas então, tá bem. Tá muito bem. Saiu já, tá com ela. Então, um cheirão para Gabriela, para o Eric, que é meu genro, e o Antônio Bernardo, que é meu neto. Meu Deus. Então, um cheiro potente vale por muitos, né? O vovô é humano. É humano. E o segundo é onde hoje de manhã, com uma surpresa, é o senhor Francisco Gilson, que é um garçom. Encontrei com ele hoje lá na inauguração da Ordem de Serviço da segunda etapa do ITA. Eu ia entrando na sala, ele disse, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Pois não. Olha, meu nome é Gilson, eu tenho um neto que é Gabriel. Esse meu neto estuda numa escola do Estado, é tempo integral. Ele tem 3 refeições na escola. Foi fazer uma prova com os alunos da rede privada aqui do Ceará, tirou 10 em tudo e pediram para ele estudar lá na escola privada, me ligaram e eu disse que meu neto vai estudar na escola pública, a escola pública dele é muito boa, ainda dá 3 refeições para ele. Então, um grande abraço para o seu Gilson, um grande abraço, foi um prazer, me encheu o coração de alegria hoje. Que história, viu? Você tem que aproveitar essa história e fazer um vídeo bonito dessa história. Pois, obrigada, viu, governador? Antônio Bernardo, gostei do nome. Ó, cumpriu a promessa, disse que voltava. Foi. Né? No ano passado, quando veio a primeira vez, disse que voltava, voltou. E a gente ficou feliz com isso. Acho que foi bom, né? A gente voltarei novamente quando convidar vocês. Fica vaga, com certeza. Porque a gente é isso, é esse espaço para trazer vários assuntos à tona. Pois é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. A Bíblia Sagrada, segundo, né, o Cid Moreira. Não, é só um cunhã especial, né? Com o governador tem que ser com mais tempo mesmo. Explorar, né? Claro. Temos que explorar. Agradecemos demais a sua paciência, a sua permanência aqui com a gente. Obrigada, gente. Lembrando que apoiar as cunhãs, apoie as cunhãs, bora, nos apoie. Temos aqueles 3 jeitinhos que você já conhece. Um pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. O outro jeito é pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. E tem também o Orelo, se você nos escuta por lá. Na produção do episódio tivemos eu, Camila Fernandes, a Inês Aparecida e a Abelha Rebouças, a gravação, edição, pãezinhos, bolinho, tudo delicioso da Pro Produções, que a gente chama de paixão. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau!